Turma de Estruturas Algébricas 2, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o corpo de decomposição de um polinômio. Antes de dizer o que é um corpo de decomposição de polinômio, vamos lembrar que nas exposições anteriores nós vimos conexões bem fortes entre extensão de corpos e polinômios, né? Por exemplo, a gente mostrou nas exposições anteriores que quando eu procurei o corpo K, que é o menor corpo que contém os racionais e que contém também raiz de 2, quando a gente fez isso, a gente descobriu que para encontrar esse menor corpo, a gente traduziu esse problema para um problema na linguagem dos polinômios. A gente encontrou um polinômio que a gente chamou de polinômio irredutível do elemento raiz de 2 sobre Q, que nesse caso é x ao quadrado menos 2. A gente fez isso. E a partir disso, nós fizemos o quociente, né, do anel de polinômio com coeficiente nos racionais, dividido pelo ideal gerado por esse elemento aqui, x ao quadrado menos 2, e vimos que isso aqui na realidade pode ser escrito, né, isomorfo, o corpo da forma a mais b vezes raiz de 2 com a e b números racionais. Ou seja, procurando esse menor corpo que contém Q e raiz de 2, encontrando uma extensão de Q por raiz de 2, ou encontramos uma extensão de Q pela disjunção de um elemento, uma raiz de um polinômio, que no caso é esse aqui, o raiz de 2 raiz desse polinômio, nós encontramos esse corpo aqui que a gente escreveu como sendo exatamente dessa maneira, Q obtido pela disjunção de raiz quadrada de 2, escrevendo dessa maneira aqui. Então, para encontrar o corpo, nós encontramos um polinômio e para esse polinômio nós fizemos utilizando o teorema do homorfismo para construir o corpo. Bem, será que a gente não podia fazer o inverso? Ou seja, dado um polinômio, eu quero encontrar quem é o menor corpo que contém as raízes do polinômio, porque aqui foi uma coisa parecida com isso que a gente fez. Então, essa é a definição de um corpo de decomposição de um polinômio. Dado um polinômio, é o menor corpo que possui todas as raízes desse polinômio. Então, nesse caso aqui, esse corpo que é raiz de 2 aqui, esse corpo ele é o corpo de decomposição do polinômio x ao quadrado menos 2 sobre Q. Por quê? Porque a gente viu que é o menor corpo que contém exatamente as raízes desse polinômio. Aí você poderia falar, professor, eu não posso então sempre fazer isso, não? Vamos colocar aqui a definição do que é um corpo de decomposição. Então, seja P de x um polinômio qualquer sobre um anel de polinômios, um corpo de decomposição, o corpo de decomposição desse polinômio é o menor corpo que contém todas as raízes desse polinômio. Quando eu falo que contém todas as raízes, inclusive considerando raízes complexas. Porque se a pergunta for feita, por exemplo, sobre o conjunto de números reais, considerando apenas números reais, aí o corpo vai ser diferente. Então, vou fazer um exemplo para ilustrar que nem sempre aquele procedimento que a gente fez vai dar certo. Por exemplo, vamos supor que a gente faça aquela mesma ideia e eu quero encontrar quem é o corpo de decomposição do polinômio x ao cubo menos 2. Ou seja, eu quero encontrar quem é o menor corpo que contém todas as raízes desse polinômio. Se a gente fosse pensar como antes, esse polinômio aqui, com certeza, ele é um polinômio irredutível. Pelo critério de Eisenstein, aqui é o número primo. Ele é o polinômio irredutível do número raiz cúbica de 2 sobre Q. Então, pensando como antes, então eu vou formar aqui o corpo. Eu vou fazer o corpo juntando aqui o elemento raiz cúbica de 2, que é a raiz desse polinômio. E esse vai dar o corpo da forma A0 mais A1 vezes raiz cúbica de 2 mais A2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Lembrando como aqui o grau do polinômio é 3, a maior potência aqui que a gente vai colocar é 3 menos 1, que é 2. Então, acaba por aqui. Onde esses elementos A0, A1 e A2, colocar aí pertence
aos racionais. Esse caso é diferente do anterior, porque no anterior, esses elementos, esse corpo, continha todas as raízes do polinômio, né? X ao quadrado menos 2. Aqui não, porque esse polinômio x ao quadrado menos 2, ele tem raízes complexas. Para a gente ver isso, quando eu dividir x ao cubo menos 2 por x menos uma das raízes, que no caso é raiz cúbica de 2, em vez de usar aquela divisão de polinômio, eu vou usar logo aquela bem famosa identidade, né, que é x. A identidade que a gente vai usar aqui é aquela bem famosa. Vou colocar aqui. X elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a é... Você vai colocar as potências de x decrescendo e as de a crescendo. Então, começando sempre de uma unidade menos que essa aqui. Como aqui é n menos 1. Então, o outro vai ser n menos 2 e assim sucessivamente. E as de a você vai crescendo. Então, aqui vai ser a, o outro a ao quadrado e assim sucessivamente. Até chegar em a elevado a n. Por que eu posso fazer isso? Porque aqui é exatamente esse caso, né? Você tem x ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo dividido por x menos raiz cúbica de 2. Então isso vai dar esse termo ao quadrado, x ao quadrado, mais agora esse termo aqui elevado a 1, x, e esse aqui também elevado a 1, raiz cúbica de 2, mais agora esse aqui elevado a 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado, que dá um polinômio de grau 2. E esse polinômio de grau 2, a gente sabe como resolver. Mas quando a gente vai resolver encontrar as raízes, eu não sei se eu vou fazer, que é bem rapidinho. Quem são as raízes? Você vai usar a expressão menos b menos raiz cúbica de 2, mais ou menos o quadrado de b, então vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é isso aí, aqui. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. E aqui já dá para ver que vai dar um termo complexo. Esse termo é igual a... Porque quando eu fizer raiz cúbica de 2 ao quadrado menos 4 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai dar menos 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. E eu posso até colocar para fora, né? Porque vai ficar raiz 3 cúbica ao quadrado, raiz quadrada dele, então isso vai dar apenas menos raiz cúbica de 2, mais ou menos raiz cúbica de 2, que multiplica raiz quadrada de menos 3, 1 menos 4, dividido por 2. E nós temos realmente aqui raízes complexas. Ou seja, isso quer dizer que nem todas as raízes desse polinômio, x ao cubo menos 2, estão dentro desse corpo. Né? Porque aqui tem números reais, e aqui nós temos uma raiz que é uma raiz complexa. Pode até colocar o raiz cúbico de 2 aqui em evidência e você encontra quem são essas raízes. Mas a gente não vai fazer isso porque o nosso objetivo aqui é apenas mostrar que esse corpo obtido pela disjunção, esse corpo obtido a partir de quê? Pela disjunção de raiz cúbica de 2, ele não contém todas as raízes do polinômio. Isso quer dizer que esse corpo aqui ele não é o corpo de decomposição do polinômio x ao cubo menos 2 sobre q. Nós vamos utilizar uma notação para o corpo de decomposição de um polinômio. Essa notação é em homenagem ao grande matemático, ao matemático Galois, que é assim. Nós vamos escrever Gal, de Galois, escrevemos quem é o polinômio, p de x, e quem é o corpo em questão. Então, por exemplo, o corpo de decomposição de x ao quadrado menos 2 sobre os racionais, nesse caso coincide exatamente com que o corpo obtido de q pela disjunção de raiz quadrada de 2. Já o corpo de Galois, o corpo de decomposição de x ao cubo menos 2 sobre q, é diferente de q.
obtido pela disjunção de raiz cúbica de 2. Agora, tem algumas questões que são pertinentes. Por exemplo, professor, quando a gente considerou isso aqui, se eu tivesse pensando as raízes apenas como reais, seria igual. Mas quando você vai definir o corpo de decomposição de um polinômio, esse corpo tem que conter todas as raízes na situação mais ampla possível. Ou seja, se um número imaginário ele é a raiz de um polinômio, então você tem que considerar ele também. Ou seja, quando você tratar de procurar o corpo de decomposição de polinômio, tem que considerar as raízes contidas em um corpo. E para fazer isso, nós vamos exibir aqui algumas ferramentas, porque no corpo dos complexos, vale que você pode sempre fatorar o polinômio em termos lineares, que é uma coisa boa, né? Que é o teorema fundamental da álgebra diz. Deixa eu encontrar aqui. O teorema fundamental da álgebra, que foi o primeiro demonstrado pelo grande matemático Gauss, afirma o seguinte: se você tiver um polinômio com coeficientes em qualquer corpo contido nos complexos, aqui é os complexos, tá? Qualquer corpo contido nos complexos, esse polinômio ele pode ser fatorado em termos lineares, onde esses termos lineares que aparecem são exatamente x menos as raízes do polinômio, que é o que a gente está acostumado a fazer, porque vamos relembrar aqui mais um pouco. Quando nós estávamos estudando análise de polinômios, a gente viu que se você tem uma raiz de um polinômio, ou seja, se p de alfa é igual a zero, então o polinômio x menos alfa divide o polinômio p de x, ou seja, p de x é igual a x menos alfa vezes um outro polinômio aqui, que é de x. Uma das coisas que a gente demonstrou quando a gente estudou polinômios. Ou seja, quando um elemento alfa é raiz de um polinômio, você pode fatorar o polinômio como sendo um coeficiente, não, um fator, quase não vi a palavra, um fator da forma x menos alfa. Então, quando você está no corpo dos complexos, você consegue fatorar por completo o polinômio, porque todas as raízes do polinômio estão no corpo dos complexos. Isso quer dizer, então, que se eu tenho aqui f de x, um polinômio qualquer, dentro de um corpo que está contido nos complexos, né, de grau maior do que 1, para você poder falar sobre em raízes, e você tem as raízes α1, α2, αr, todas as raízes desse polinômio, então a gente consegue, né, escrever esse polinômio como sendo da forma uma constante vezes esse termo x menos α1, por quê? Porque x menos α1 divide o polinômio, só que essa raiz ela pode ocorrer mais de uma vez, então eu posso ter aqui um expoente diferente de 1. Vezes x menos alfa elevado a m2, pelo mesmo motivo, porque essa raiz pode ter uma multiplicidade maior do que 1, dessa forma. Então, na realidade, o polinômio ele é escrito dessa forma, quando você considera agora coeficientes no corpo dos complexos. Então, isso é o teorema fundamental da álgebra, foi demonstrado primeiro pelo matemático Gauss na sua tese de doutorado. E isso vai ser muito útil para nós, porque a gente pode agora utilizar essas expressões dessa forma, que é mais fácil de trabalhar. Por exemplo, se eu sei já que o polinômio é sempre escrito dessa forma, eu posso, por exemplo, derivar. Posso ver, por exemplo, que esse polinômio, se tiver uma raiz de multiplicidade maior do que 1, ou seja, digamos que seja 2, quando eu derivar, ainda vai ter um índice aqui, e a derivada também vai ser anual naquele ponto. Ou seja, dá para você fazer algumas coisas, que são algumas propriedades que o autor do livro traz, que pode ser útil em alguns exercícios. Que eu vou colocar aqui em forma de proposição, como está lá. Seja f de x um polinômio com coeficientes em k, k aqui é um subcorpo dos complexos, com grau maior do que 1. Então, quando é que um elemento vai ser raiz simples? Raiz simples de um polinômio é quando a raiz ocorre uma única vez. Raiz múltipla é quando ocorre mais de uma vez, ou seja, voltando aqui no teorema, quando esse coeficiente que aparece aqui, x menos α1 elevado a m1 é igual a 1, a gente diz que essa raiz é uma raiz simples.
Quando esse coeficiente é maior do que 1, a gente diz que a raiz é uma raiz múltipla. Então, quando a gente tem uma raiz simples, a derivada na raiz tem que ser sempre diferente de zero. Essa é uma das propriedades. A gente vai somente derivar e fazer uma análise. Então, a primeira propriedade é que, quando a gente tem um anel de polinômios sobre o corpo, qualquer subcorpo dos complexos, então, analisando esse polinômio no corpo dos complexos, vai valer que uma raiz ela é simples, se somente se ela é uma raiz, ou seja, f de alfa é igual a zero, e a derivada naquele ponto é diferente de zero. A outra propriedade, que também vai ser útil em alguns exercícios, se f de x é um polinômio irredutivo sobre um corpo, então todas as raízes de f de x são simples, que também é uma coisa, como é que se diz, até fácil de ver, porque você vai ter... A gente vai demonstrar agora porque isso ocorre. Pelo menos a letra A. Então vamos escrever esse polinômio, não com coeficientes em k de x, não aqui, mas com coeficientes em c de x nos complexos, com todos os coeficientes complexos. Isso aqui é a prova do teorema. Então, se eu tiver um polinômio f de x e escrever ele dentro do corpo dos complexos, como coeficientes dos corpos complexos, ele vai ser escrito da forma c vezes x1 menos alfa1 elevado a m1. Estou supondo que alfa1 é uma raiz do polinômio. Vezes x menos alfa2 elevado a m2. Mas vou chamar essa outra parte toda apenas de g de x, onde g aplicada a alfa é diferente de zero. Ou seja, os termos lineares x1 menos alfa estão todos aqui nessa parte. Esse g de x é outra parte que alfa não é raiz desse outro polinômio. Então, daqui a gente pode derivar essa... Pessoal, eu não defini aqui o que é derivada, mas a definição de derivada é a mesma definição de derivada de cálculo, tá? Eu vou derivar esse polinômio aqui com coeficientes nos complexos. Então, derivando, e usando a regra do produto, no autor do livro, ele faz questão de definir essas coisas e gastar um tempo com isso. A gente não vai fazer isso porque essa é uma coisa bem enraizada no corpo de vocês. Então, vai dar C m1 vezes x1 menos alfa1 elevado a m1 menos 1, elevado ao primeiro vezes o segundo g de x, mais, agora repete o primeiro, c vezes x1 menos alfa1 elevado a m1 vezes a derivada de g no ponto x. Nós queremos demonstrar que se a raiz for simples, ela não é raiz da derivada. Ou seja, quando a raiz é simples, é porque aqui esse m1 é igual a 1, né? Então esse termo aqui não vai existir. Então, para m1 igual a 1, ou seja, alfa1 é raiz simples, o que vai ocorrer? Você vai ter que a derivada da função, e já vou logo substituir, tá? No ponto x igual a... Então, esse termo aqui não existe, porque 1 menos 1 dá 0. Vai ter apenas... Vai dar apenas c vezes... Aqui m1 é igual a 1. Ou seja, quando o m1 fosse igual a 1 e eu derivasse aqui, vai dar apenas f' de calculado em alfa, como sendo c m1 vezes g aplicado a alfa, mais c vezes x1, alfa1 menos alfa1, vezes a derivada no ponto alfa. Esse termo aqui dá zero. E esse outro termo, então, a derivada da função no ponto alfa deu exatamente igual a c, que é uma constante que não é zero, m1, que no caso era igual a 1, então vai ficar apenas 1 aqui, vezes g aplicado a alfa. A nossa hipótese era que esse termo g de x é um termo que alfa não é raiz dele, ou seja, g de alfa é diferente de zero. Então a gente tem aqui que a derivada
da função em alfa é C vezes G de alfa. Como esse aqui é a diferença, essa diferença está no corpo, então isso aqui tudo é diferente de zero. Ou seja, então se M1 for uma raiz simples, a derivada da função ela é diferente de zero naquele ponto. Então essa é a maneira de você verificar quando é que você tem uma raiz simples ou não. Você calcula a derivada da função. Se alfa é raiz do polinômio e a derivada não é, então você tem uma raiz simples. A segunda parte, acho que vou deixar como um exercício para vocês fazerem. A segunda parte, que também é só utilizar a ideia de derivada. Nesse caso a gente tem que dividir pelo polinômio, um pouco mais complicado, nesse caso aqui. Se f de x é irredutível sobre k, então todas as raízes de f de x são simples. Nesse caso eu vou fazer porque não é tão fácil como que eu acabei de fazer, não. Devia ter deixado o primeiro como exercício e o segundo ter feito, para a gente ganhar tempo. Então a gente vai supor que o polinômio f de x é irredutível sobre k, e a gente vai mostrar que todas as raízes de f de x são simples. Então, para fazer isso, nós vamos... Então, seja alfa pertencente a alguma extensão lá, vou colocar aqui os complexos mesmo, e a gente vai pegar P de x, o polinômio irredutível de alfa, sobre o corpo em questão, que é K, né? Sobre C não, tá? E P de x, o polinômio irredutível de alfa sobre o corpo K. Então, a gente pode agora dividir. A gente pode pegar o polinômio f de x e dividir pelo polinômio P de x. A gente vai encontrar um quociente Q de x mais um resto. Só que f de alfa, com esse r de x identicamente nulo, ou o grau de r de x menor do que o grau aqui do divisor, que é P de x. Só que alfa, a gente está supondo alfa como sendo a raiz do polinômio. Então, quando eu substituir aqui, você vai ter f de alfa vai ser igual a P de alfa vezes Q de alfa mais R de alfa. Só que f de alfa é quanto? É zero. P de alfa é zero, porque esse polinômio P ele é o polinômio redutivo de alfa sobre K. Então, aqui também você vai ter zero vezes Q de alfa dá zero. Mais R de alfa. Portanto, esse polinômio R de alfa, esse polinômio R é tal que R de alfa é igual a zero. Pode ocorrer isso? Não, né? Porque o polinômio redutível é o polinômio de menor grau, cuja alfa é uma raiz, e mônico. Então, esse polinômio R, ele não pode ter essa condição aqui embaixo. R de alfa não pode ser igual a zero, tem aqui uma contradição se o R for um polinômio que não é identicamente nulo. Então, conclusão, não tem contradição, mas o que ocorre na realidade é que o polinômio R de x ele é identicamente nulo. E daí, o que vale é que, o que a gente mostrou que quando você tem um polinômio qualquer que é raiz, o polinômio irredutível, se um polinômio fx é irredutível, então ele é sempre uma constante vezes o polinômio P de x. Eu acho que isso não é verdade, não. Então, seja um elemento alfa pertencente aos complexos e P de x, o polinômio irredutível de alfa sobre o corpo lá em questão, que é considerando K. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o polinômio f de x, que a gente está supondo irredutível, e vamos dividir ele por P de x, que é o polinômio irredutível de alfa sobre K. Ao fazer isso, pela divisão euclidiana, você vai encontrar um quociente, que eu chamei de Q de x, e um resto, R de x. Onde R de x é o polinômio identicamente nulo, ou o grau de R de x é menor do que o grau de P de x. Como a gente está supondo que alfa é raiz do polinômio f de x, então você vai ter que f aplicado em alfa, que é zero, vai ser igual a p aplicado a alfa, que também é zero, né? Porque p é o polinômio redutivo de alfa sobre k, coloca aqui zero, vezes q aplicado a alfa, mais
R aplicado a alfa. Ou seja, 0 vai ser igual a 0 vezes Q de alfa, que é 0, mais R de alfa. Portanto, o que a gente mostrou agora foi que o polinômio R aplicado a alfa também é igual a 0. Ou seja, alfa é uma raiz de R. Só que isso não pode ocorrer se R não for nulo. Por quê? Porque o P de x ele é o polinômio de menor grau, né, para o qual alfa é uma raiz. E aqui, se R de x não for nulo, então o grau de R é menor que o grau de P. Conclusão, a única solução possível é que R é o polinômio identicamente nulo. E daí, na realidade, R de x ele é identicamente nulo, ou seja, é sempre igual a zero. Isso quer dizer, então, que a gente conseguiu reescrever o polinômio f de x como sendo apenas p de x vezes q de x. Daí, p de x vezes q de x é igual a f de x. Pode ocorrer isso se f de x é um polinômio irredutível? Não pode, né? Porque se esse aqui de x for um polinômio também, um polinômio que não for uma constante, então você vai ter p de x vezes q de x igual a f de x. Só que f de x aqui a gente está na situação, né? A gente está na hipótese que f de x é irredutível. Então a única situação possível é que q de x na realidade é uma constante, que eu vou chamar de A, pois f é irredutível. Ou seja, no final das contas a gente chegou que f de x vai ser igual a uma constante que a gente chamou de A vezes p de x. E agora a gente vai derivar. Se f de x é igual a vezes p de x, você vai ter que f' de x vai ser igual a vezes a derivada de p no ponto x. Bem, agora a gente está na hipótese, a gente quer mostrar que todas as raízes de f de x são simples. Se por algum acaso uma raiz não for simples, ou seja, se alfa não é raiz simples, pelo que a gente demonstrou antes, a derivada da função no ponto A vai ser igual a zero. Porque vai sobrar uns coeficientes quando se deriva lá da forma x menos a elevado a um número, m, e quando você substituir vai dar zero. Mas isso implica dizer, né, se f' de alfa é igual a zero, então você vai ter que, como f' de alfa é igual a A vezes P' de alfa, então P' de alfa também vai ser igual. P' de alfa vai ser igual a zero, né? Porque aqui é zero, A é um número não nulo, então P' de alfa é igual a zero. Mas isso pode acontecer, lembrando sempre que o grau da derivada é menor do que o grau da função, do polinômio. Não pode ocorrer mais uma vez, porque P de x é o polinômio de menor grau para o qual alfa é raiz. Aqui tem um polinômio de grau menor. Ou seja, isso não pode acontecer. Logo, alfa é necessariamente raiz simples. Pronto, aí com isso a gente termina essa proposição. Vamos fazer alguns exemplos envolvendo como encontrar o corpo de decomposição de um polinômio sobre os racionais. Vamos voltar para aquele exemplo, que era x menos x ao cubo menos 2. Deixa eu organizar aqui os papéis. Então a gente quer encontrar o corpo de decomposição de x ao cubo menos 2 sobre os racionais. Ou seja, eu quero encontrar quem é o corpo de decomposição de x ao cubo menos 2 sobre os racionais. Como fazer isso? A ideia é utilizar as exposições anteriores. A gente vai primeiro encontrar um corpo que contenha raiz cúbica de 2, que no caso é simplesmente esse, né, que é obtido quando eu faço a adjunção de Q pelo raiz cúbica de 2.
A gente sabe como fazer essas exposições anteriores. E a partir desse momento, eu vou fazer a mesma brincadeira, vou até colocar aqui um parênteses, para fazer uma disjunção por uma outra raiz que eu chamar aqui de alfa, onde alfa é raiz de x ao cubo menos 2, mas alfa é diferente desse aqui que a gente pegou. Se a gente fizer isso, aí nós vamos ter mais uma outra raiz de polinômio a partir desse corpo. Como esse polinômio só tem no máximo 3 raízes, quando a gente fizer isso uma certa quantidade, no caso aqui seria no máximo 2 vezes, que eu já fiz uma vez e coloquei uma raiz aqui. Aí eu faço esse mais uma vez, aí encontro outra raiz. Se não tem ainda outra raiz, você vai novamente e faz. Mas como aqui a raiz é complexa, e a gente sabe que as raízes complexas ocorrem sempre uma conjugada com a outra, apenas mais esse passo aqui vai ser necessário, vai ser o suficiente, aliás, para encontrar o corpo de decomposição desse polinômio. Para fazer isso, vamos lembrar agora um pouco de números complexos. Vou precisar aqui de um compasso. Nós vamos lembrar que quando você está no corpo dos complexos e você quer encontrar as raízes da unidade, elas são obtidas de tal forma, as raízes, no caso aqui, cúbicas da unidade, que está procurando números que é elevado a 3 de real, elas ocorrem de tal forma que divide as raízes cúbicas da unidade, divide o círculo em pontos, e esses pontos eles são exatamente os vértices no caso aqui como é 3, de um triângulo. Teria que ser bem no meio, né? Vou colocar aqui no olhômetro, deve dar certo. Tem um vidro aqui que não me deixa fazer. Um aqui. E outro mais ou menos aqui. Ou seja, as raízes cúbicas da unidade são 1. Como aqui está dividindo o círculo em 3 partes, esse ângulo correspondente aqui é 120 graus, então esse termo é cosseno 120 graus mais i seno 120 graus, e aqui embaixo vai ser cosseno de 240 graus mais i seno de 240 graus. Ou seja, as raízes cúbicas da unidade são, escrevendo em forma de polar, é 1 com ângulo de 0 grau, 1 com ângulo de 120 graus e 1 com ângulo de 240 graus. Ou, escrevendo da forma que a gente está acostumado usando cosseno e seno, cosseno de 120 graus dá mesma coisa que cosseno de 30? Deixa eu ver. Mesma coisa que cosseno de 60, só que é negativo, né? Então, esse número aqui, cosseno de 120 mais i seno de 120, vai dar menos 1/2 mais seno de 60 raiz de 3 sobre 2. E o de baixo também é negativo, menos 1/2 mais. Só agora aqui o seno é negativo, então vai ser menos, né? Menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2 i. Então pronto. Então as raízes, eu vou colocar aqui são todas as 3 raízes da unidade. Nós temos 1 menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2i e menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2i. Essas aqui são as 3 raízes da unidade. Só que a gente não está querendo encontrar a raiz da unidade, a gente quer encontrar, como o polinômio assim é x ao cubo menos 2, se eu quero encontrar as raízes igual a 0, e o que a gente tem é x ao cubo igual a 2. Então a gente tem que encontrar quem são as raízes cúbicas de 2, todas as raízes cúbicas de 2. Mas aí, como a gente já sabe como encontrar
todas as raízes cúbicas imaginárias, se eu quero encontrar aqui só a raiz cúbica de 2, é só a gente multiplicar a raiz cúbica de 2 por esses números. Então, as raízes, x ao cubo é igual a 2, relembrando mais um pouco lá do curso de trigonometria do curso de números complexos, que x vai ser igual, então, a raiz cúbica de 2, é uma das raízes, x1. A outra raiz, x2, vai ser essa raiz cúbica de 2 vezes 1, que já está aqui, a outra vezes esse número, menos 1 meio mais raiz 3 de 2 vezes i. E a terceira, x a terceira, vai ser igual a raiz cúbica de 2 vezes a outra raiz cúbica de 1, que é menos 1 meio menos raiz cúbica de 2 vezes i. Então, para a gente encontrar quem são quem é o corpo que contém todas essas três raízes, basta a gente fazer a adjunção do corpo que ele raiz cúbica de 2, que a gente já fez, por qualquer uma dessas. Eu vou escolher essa aqui, menos 1 meio mais raiz cúbica de 2 de i. Raiz 2 de i. Então, nesse caso, finalizando aqui, o corpo de decomposição de x ao cubo menos 2 sobre os racionais vai ser igual a quem? Ao corpo que obtém quando eu fiz a adjunção a partir de que de raiz cúbica de 2. E agora eu vou fazer a adjunção disso aqui por menos 1 meio mais raiz cúbica de 2 sobre 2i. Aqui é um cochete. Pronto, então esse corpo vai ser o corpo de decomposição do polinômio x ao cubo menos 2 sobre q. Que a gente costuma, em vez de ficar escrevendo assim, porque é muito chato, você escreve apenas um q e coloca os cochetes e os elementos separados por vírgula. Então tem raiz cúbica de 2 e tem menos 1 meio mais raiz cúbica de 2 sobre 2i. Para não ter que ficar escrevendo dessa maneira mais feia. Pronto, então esse aqui a gente encontrou quem é o corpo de decomposição desse polinômio. Claro que você tem que fazer conta para encontrar como é uma expressão para esse corpo. Né? Qual vai ser a dimensão desse corpo como espaço vetorial sobre Q? Que vão ser cenas do próximo capítulo da nossa novela. Então, resumindo, o que é um corpo de decomposição de um corpo? É o menor corpo que contém todas as raízes daquele corpo. A nota que a gente vai utilizar é sempre Galois do polinômio aqui com relação ao corpo. O vídeo está bem extenso, mas obrigado por terem assistido e até a próxima exposição.